Sólidos semelhantes. Aqui a gente vai ver o que acontece quando a gente amplia um sólido ou quando a gente reduz um sólido. O que acontece com as suas medidas, com as suas dimensões, as áreas, como é que elas se comportam da menor para maior e vice-versa. Isso vai te servir muito para trabalhar com escalas, né? Naquele mundo das maquetes. A gente tem uma maquete, o que significa essa maquete na realidade? Tá? E também vai servir para a gente poder trabalhar com os troncos de cone e troncos de pirâmides, porque afinal de contas, quando a gente tira a pontinha, seja do cone ou da pirâmide, a gente catou ali naquela pontinha um sólido semelhante ao original. Vem comigo. Em primeiro lugar, sólidos semelhantes são sólidos que possuem as medidas homólogas proporcionais, ou seja, as medidas correspondentes, as medidas da mesma posição. Se eu estou analisando uma base, eu tenho que analisar a base no outro sólido. Se eu estou analisando a face lateral esquerda em um sólido, eu tenho que analisar a face lateral esquerda no outro sólido. Se eu quero criar dois sólidos semelhantes, eu vou partir de um dos sólidos e multiplicar todas as medidas desse sólido por uma determinada constante, que eu aqui estou chamando de K. Ok? Para isso também vamos pensar que essa pirâmide aqui tem uma base triangular regular. Bom, vamos lá então. A gente vai multiplicar todas as medidas da pirâmide pequena pela constante K e gerar essa pirâmide maior proporcional. As inclinações vão ser as mesmas porque vai manter a proporcionalidade. Olha só como é que fica. Arestas da base foram multiplicadas pela constante, a altura foi multiplicada pela mesma constante e todas as demais medidas aí de comprimento. Eu aqui estou falando numa transformação linear de uma única dimensão. Agora, o que acontece com as áreas, pessoal? Vejam aqui na primeira pirâmide. Eu tenho uma área de base aqui, a área da base da pirâmide pequena, a ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Por ser um triângulo equilátero ali, ok? E aí, o que eu tenho na outra área de base? Na área da base grande. Quem é agora o lado do triângulo? K vezes A. Então, lado do triângulo ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. E o que aconteceu aqui? Olha o fenômeno. A área da base grande ficou idêntica à área da base pequena, mas com essa diferença de estar multiplicada pelo K ao quadrado. Então, aqui a gente já percebe que é exatamente isso que acontece com a área. Se o comprimento tu multiplica por uma constante K, a área homóloga será multiplicada pela tua constante K, mas elevada ao quadrado. E o que vai acontecer com o volume? Bem, vejamos. O volume da pirâmide pequena, a área da base pequena vezes a altura pequena, dividido por 3. Bom, então como é que fica o volume da pirâmide grande? A área da base grande, que é, na verdade, a própria área da base da pirâmide pequena, mas multiplicada pela constante K ao quadrado, como a gente acabou de ver, né? Tá aí a área da base grande, vezes quem? Vezes a altura grande. Mas a altura grande, quem é? A altura grande está aqui, ó. Perfeito? E aí está, ó. A área da base vezes a altura dividido por 3. Então, como é que ficou o volume da pirâmide grande? Ficou idêntico ao volume da pirâmide pequena. Olha ali, ó. Que é a área da base pequena, altura pequena sobre 3, mas ele tem a constante K, aquela, multiplicando, só que elevado ao cubo, né? Então, com os volumes acontece exatamente isso. O volume fica multiplicado pela constante ao cubo. Esse K é a famosa constante de proporcionalidade. Então, pode brincar com ela aí, mas com esses cuidados. Se vocês forem mexer com medidas lineares, ou seja, com comprimentos, é feita uma multiplicação por K na potência 1. Né? Agora, se tu for brincar com áreas, como é que fica uma área de uma figura para outra? Então, a tua constante de proporcionalidade tem que ser elevada ao quadrado. E se tu for mexer com volumes e for usar a constante de proporcionalidade, ela deve estar ao cubo. Esse mesmo conceito aí a gente usa dentro das escalas. Não é verdade? Olha aqui. Uma escala é essa razão, onde o numerador
é uma medida na maquete ou no mapa, e o denominador, que eu chamei de Rzão, é a medida na realidade, na vida real, né? Então a gente sempre encontra uma escala assim. Em geografia, nos mapas, normalmente a escala vem assim, 1 para, sei lá, 100 mil, né? O que significa isso? Uma medida no mapa equivale a 100 mil dessas medidas na realidade. E aí a escala não tem unidade, a unidade é tu que mandas, né? Se tu quer ver um palmo no mapa, então, se a escala é 1 para 100 mil, esse um palmo representam 100 mil palmos na realidade. A escala pode estar também assim, né? Nesse formato de fração, numerador e denominador, ok? Então, na minha escala aqui eu vou definir o mzinho como medida no mapa ou na maquete e o rzão ali como medida real, ok? Você só tem que cuidar para, né, essa coisa de multiplicar, né? Se, por exemplo, tu quer sair da maquete e ir para a realidade, né? Então tu vai pegar o quê? A tua escala é um número, certo, pessoal? Normalmente uma fração com um numerador 1 e um outro valor diferente de 1 no denominador, tá? Mas se tu quer, por exemplo, descobrir qual é a medida real, né? Então o que tu tem que fazer? Olha a jogada que eu vou fazer aqui nessa expressão, tá? Se eu quero R, eu faço o mzinho dividido pelo valor da escala, né? Por outro lado, se tu quer achar o mzinho, o que é o mzinho? Se tu quer achar a medida na maquete, então tu pega a tua escala e multiplica ele pelo Rzão. Eu só estou fazendo aqui o produto dos meios igual ao produto dos extremos, né? Olha para essa maquete que eu tenho aí, tá? As medidas ali de comprimentos estão bem destacadas e eu tenho uma escala aí 1 para 125, né? Então o que é a escala? Medida no mapa ou na maquete sobre a medida real. Vamos usar ela aqui, ó. O que eu tenho na escala? O meu E aqui, a escala é 1 para 125. Bom, medida no mapa. Olha só, o Azinho no mapa vale 3. O que é o Azinho? É a largura lá daquela área de estar ali, né? Medida no mapa, Azinho. Medida real, bom, vamos ver quanto é que é a medida real, então. Claro, só que esse Azinho eu tenho o valor dele, né? Foi dado ali 3 centímetros. É isso. Pronto. Já está resolvido aí, né? Olha aí, ó. Medida real, então, 3 vezes 125. Esse 125 não tem unidade, hein? A unidade está ali no 3, né? Então, a medida real relacionada àquele comprimento A lá vale exatamente 375 centímetros. Pegou a visão aí? Isso, na verdade, no fundo, isso é uma regra de 3 que a gente faz usando essa escala, certo, pessoal? Vou mais uma aqui, ó. Tô pegando a escala 1 para 125. Agora vamos lá. Medida no mapa. Vamos escolher outra aí. Vamos pegar a medida no mapa, o Bzinho, tá? 2,5. Qual é a medida real correspondente? Medida real correspondente a esse Bzinho. 2,5 centímetros vezes o 125. Portanto, a medida homóloga aí, ou correspondente ao Bzinho, a medida real é 312,5 centímetros. Ou 3, alguma coisa metros, né? Tá, e agora vamos usar essa escala aí para brincar com a área. Mas a escala é linear, então cuidado. Para a área, a gente tem que elevar ao quadrado. Aquilo que a gente falou há pouco, né? Olha a escala. 1 para 125, tá? Mas vamos elevar ao quadrado. Porque a gente vai trabalhar com área. Me dá uma área aí na maquete, uma área que te interesse. Vamos pensar, aquela área lá, ó, A por C, que é a área daquele salãozinho de festas lá, certo? Qual é a área AC aqui? 3 vezes 5, 15, né? 3 vezes 5, 15, isso vai dar centímetro quadrado. Bom, qual é a área real, então? Qual é a área real correspondente a esse salãozinho ali, AC? Tá aí, ó. Esse é o segredo. Tu pode usar a escala para trabalhar com áreas, mas tem que usar ela elevada ao quadrado. Isso aqui vai dar 1 sobre 15.625. E aqui ficou, então, 15 vezes, olha a medida real aí da área do salão lá, né? Da área relacionada ao AC. Tá aí, ó, 234.375 centímetros quadrados. Vamos ver o volume da piscina ali? Vamos ver? Olha aqui. Na piscina ali a gente tem uma profundidade F, um comprimento E ali e a largura da piscina é D, certo? Essas 3 medidas aqui. Bom,
Volume da piscina aqui, né? Volume do paralelepípedo é o produto das três dimensões, né? Ou área da base vezes altura também resolve, né? 5 vezes 7 vezes 2. Produto das três dimensões, isso vai ficar em centímetros cúbicos. Perfeito? Mas esse é o volume na maquete. Vamos ver aqui. Usando a escala, então, 1 para 125. Vai trabalhar com volume? Eleva a escala ao cubo. Medida na maquete. Bom, o volume na maquete ali eu tenho 5 vezes 7 vezes 2. Né? A unidade ficou centímetro cúbico. Então, vamos botar assim, qual é o volume real, né? Qual é a medida real? Tá aí, ó. Esse é o cuidado, tá, pessoal? Fazendo essa calculeira aqui, a gente vai chegar no valor maravilhoso de 136.718.750 centímetros cúbicos. Centímetro cúbico é o mesmo que ml. Para o problema prático, essa unidade aí tá fora, né? Vamos ver quantos litros tem essa piscina, certo, pessoal? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. 7 espaçamentos ali, né? Mas a gente está falando de volume, em 3 dimensões, 3 dígitos em cada espaçamento. Olha aí, ó. Os 750 lá, que são os 3 dígitos finais. Aí tem os 718 e ainda os 136. Bom, centímetro cúbico, eu comecei lá, vírgula lá atrás, né? Mas eu vou para litros. E litro, pessoal, é decímetro cúbico. Então a vírgula está aqui no ponto verde. São 136.718 litros. E uns quebradinhos ali, né? Seria mais usual falar em metros cúbicos. Cada metro cúbico é 1 milhar de litros, 1000 litros, né? Então aqui nesse problema prático a gente falaria assim, essa piscina aí tem uns 136, perto de 137 metros cúbicos. Então é isso, meu povo. Quer criar um sólido semelhante? Multiplica os comprimentos do teu sólido inicial por uma constante K. O que acontece com a área? Uma área vai ficar multiplicada pela constante elevada ao quadrado, gerando a nova área, a área homóloga. E o que acontece com o volume? O volume fica multiplicado pela constante de proporcionalidade, mas essa é elevada ao cubo. E se tu quiseres voltar, então tu vais pegar as tuas medidas e dividi-las pela constante de proporcionalidade, respeitando a potência dessa constante, como a gente acabou de falar. Essa é a constante de proporcionalidade e é assim que funcionam os sólidos semelhantes. Essa mesma ideia aqui te ajuda, resolve todas as paradas naquelas questões de troncos, porque quando a gente secciona paralelamente a base, seja um cone ou uma pirâmide, a gente gera um sólido pequenininho lá em cima, semelhante, né? E para trabalhar com tronco, que é a parte de baixo, a gente deixa isso de fora e resolve no final sempre, né? A gente trabalha com os dois sólidos semelhantes, a pirâmide ou o cone original e a pecinha pequenininha, né? Quer fazer o volume do tronco, que é a parte de baixo, tu vai fazer a grande menos a pequena, né? E por aí a gente vai. Beleza, galera? Espero que eu tenha ajudado aí. Bom trabalho na sequência. Forte abraço!